Parodianos, vamos ouvir a análise de Marco Antônio Villa. Foi perguntado para ele, né, sobre os Yanomamis, os garimpeiros, né, que estão por lá. E Marco Antônio Villa, aquele que declarou voto em Lula e Haddad, e elogiando o governo de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Eita nozes! Então vamos ouvir aqui, parodianos, um trecho da fala de Marco Antônio Villa. As indígenas têm a posse. Alguém pode perguntar, mas e a propriedade de quem é? A propriedade é da União. Então tudo o que ocorreu até agora é absolutamente ilegal, inconstitucional e tem de ser devidamente, especialmente investigada pelas autoridades federais. É uma velha questão brasileira que o poder central é que tem condições de enfrentar tragédias humanitárias como essa. E por quê, Rafael? Porque o governo estadual está umbilicalmente vinculado a interesses como os garimpeiros, né, da exploração ilegal de madeira, da destruição do meio ambiente e dessa tragédia humanitária que está ocorrendo no território Yanomami e que envergonha a todos nós aqui no Brasil e é um péssimo exemplo que o Brasil está mostrando para o mundo. Portanto, eu fico satisfeito que o ministro da Defesa vá a terça ou quarta-feira ao território Yanomami e agora vamos construir condições para que isso nunca mais ocorra e investigar por que ocorreu e punir, se for o caso e tiver razões jurídicas para tal, os responsáveis por esse verdadeiro genocídio. O senhor acha que decisões tomadas no governo passado ou a omissão em alguns casos pode ter estimulado a ida desses garimpeiros para essa região e para outras também? Afinal de contas, me lembrando de cabeça aqui, inúmeras declarações do presidente Bolsonaro durante o mandato dizendo que o índio quer internet, que o índio quer celular, que o índio quer avançar como a sociedade em áreas urbanas avança e que queria ter o direito de explorar, de participar da exploração de bens que estão no subsolo daquela região. Ficção versus realidade. Ficção. Então, nesse negócio, não tem meio termo. A gente tem que ter coragem de dizer, não haverá garimpo em terra indígena nesse país. A gente tem que dizer. Realidade. Parodianos, então vamos para a realidade. Conflito de índios e garimpeiros, 2007, que sofre desde 2004, também no governo Lula. Mineração industrial e garimpagem em terras indígenas, 2008, governo Lula. Reserva abriga 26 áreas de garimpo de diamantes, 2008, governo Lula. Garimpeiros são doentes, parece cupim, 2010, governo Lula. Diversas denúncias foram realizadas este ano contra a ação de garimpeiros nas terras indígenas Yanomami. Fala, não me diga! Em Roraima, governo Lula. O garimpo que contaminava índios com mercúrio no Pará, 2010, governo Lula. Não haverá garimpo em terra indígena nesse país. A gente tem que dizer. Território do povo Suruí está ameaçado por garimpeiros, 2009, governo Lula. O território é conflito de indígenas, garimpeiros e madeireiros. Uia! Diamantes que matam, 2005, governo Lula. Os garimpeiros dos diamantes mais raros e mais valiosos da América do Sul. Ele é principal porta de entrada para o garimpo na terra indígena. A gente tem que dizer. Após morte, índios e Yanomami exigem retirada de garimpeiros, 2009, governo Lula. Na terra indígena Yanomami, situada no extremo norte do país, em Roraima e no Amazonas, ameaçam expulsar com arco e flecha os garimpeiros. Por quê? Porque a autoridade maior do país não tá nem aí pros índios, 2009, governo Lula. E desde 1989 sofre com invasão de garimpeiros. Mineração em terra indígenas, 2005, governo Lula. Terra indígena Roosevelt. Tudo isso você vai encontrar no Google.
É só dar um print e copiar esta página e espalhar para todos os petralhas e jornalistas, porque eles têm que fazer os trabalhos direitinho e falar a verdade para o povo brasileiro, que isso não começou no governo Bolsonaro. É mentira, é fake news. Não, isso começou lá atrás, e passou pelo governo do PT nos 16 anos e não fizeram quase nada. E agora eles querem dar uma de bonzinho e dizer que eles vão acabar com o garimpo. Não fizeram lá atrás, você acha que vão fazer agora? Daqui a pouco eles esquecem isso e começam a emprestar dinheiro para os países amigos, comunistas. Já começaram. Então já começaram. Daqui a pouco eles esquecem os Yanomamis. Ele chegou inclusive no período do início da guerra entre Ucrânia e Rússia a falar que nós temos a dependência de fertilizantes, né, que vem da Rússia, não é? Porque não conseguimos autorização para explorar território indígena onde há matéria-prima que poderia nos transformar num país autossuficiente. Não. Mas você acha que uma investigação séria tende a levar a uma observação muito detalhada do que aconteceu na gestão Bolsonaro? Rafael, isso é indispensável, é condição sine qua non, inclusive para construir uma nova política de defesa das comunidades indígenas. É verdade. É verdade. É mesmo. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É mesmo. É verdade. No caso em tela dos Yanomami e a outras espalhadas pelo Brasil, né? Isso é essencial. E por quê? É uma série de falácias que foram desenvolvidas no governo presidencial, no último quadriênio presidencial. Uma delas é justamente essa. Que relação há entre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a questão dos fertilizantes voltados à questão do território Yanomami? Nenhuma. Sim. A proposta enviada pelo governo ao Congresso regulamenta 2 artigos da Constituição Federal que permitem a exploração de minério, gás e geração de energia elétrica em terras indígenas. O texto inclui os seguintes pontos: consulta das comunidades indígenas afetadas, autorização administrativa do Congresso Nacional para empreendimentos em reservas, pagamentos às comunidades indígenas afetadas pela mineração e geração de energia. Indenização pela restrição do uso do solo, já que a atividade impede que as comunidades indígenas explorem a própria terra. Conselhos curadores vão ser responsáveis pela gestão dos recursos destinados aos indígenas. Esses conselhos vão ser entidades de natureza privada e compostos de, no mínimo, 3 índios. E a possibilidade de os índios explorarem economicamente suas terras, por meio de atividades como agricultura, pecuária, extrativismo e turismo. Talvez não enxergue a importância dos fertilizantes, né? Ele é quem vai dar a qualidade nutricional para os produtos que está sendo colocado na mesa, né? Porque se não tem no solo, não vai ter no alimento. Então, antes da gente pensar em alimentar a população, nós temos que alimentar o solo. O solo é quem deve receber inicialmente os nutrientes, para depois estar passando para as plantas. E essas plantas estão levando embora esses nutrientes. Levam para a cidade e esses nutrientes não são repostos, né, no solo, e são repostos através dos fertilizantes. E se a gente quer fazer uma agricultura sustentável, nós temos que devolver esses nutrientes para o solo. Independe da forma como a gente vai colocar isso, se é no fertilizante mineral, se é no fertilizante orgânico, se é no fertilizante organo-mineral, mas nós temos que devolver. Porque se nós não devolvermos, nós vamos ter que derrubar florestas para ter novas áreas para produzir mais. E enquanto tem o fertilizante, ele mantém essa produtividade e evita que a gente vá estar derrubando florestas. Então, de uma certa forma, o fertilizante está ligado com a sustentabilidade da produção agrícola. E é isso que a gente tem procurado passar e conscientizar as pessoas da cidade a entender esse funcionamento do fertilizante. Parodianos, eu vou deixar o link aqui abaixo do canal Terra Viva, falando sobre fertilizantes. Parodianos, muitas pessoas preferem que os índios continuem sendo lesados na sua própria terra do que dá a eles o direito de extrair e ter renda financeira própria e não depender somente do governo, porque você viu que há muito tempo o governo não fez quase nada pelos índios. E agora a mídia vem com uma solução para os índios, Lula. E você viu que o Partido dos Trabalhadores não se importou com eles. 16 anos de desgoverno.
desgoverno, envolvido aí com corrupção, mensalão, petrolão, emprestar dinheiro do BNDES para partidos comunistas em outros países. Foi uma festa que fizeram. Mas não, esse governo do Lula é inocente. Foi inocentado até pela ONU. Mais uma fake news, que a ONU não tem poder de inocentar ninguém. É só dar um Google, é só dar um Google. E você viu, né, parodianos, a situação desses índios. Isso é fruto de décadas de abandono, certo? E lembrando que os 4 anos de governo Bolsonaro não podemos separar que teve uma pandemia e uma guerra. Em nenhum outro governo teve isso. O governo do PT teve 16 anos sem pandemia e sem uma guerra. E o que eles fizeram? Isso, não fizeram nada. Nada, 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 nada. E agora vem, juntamente com essa mídia, dizer que a solução para os índios é o governo do PT e que o governo Bolsonaro não fez nada. Né, Marco Antônio Villa? Mas eu sei de onde vem a sua birra com o governo Bolsonaro. Na verdade, com o Bolsonaro, né? Foi aquela, vamos dizer assim, lapada que você levou do Bolsonaro naquele debate lá na Jovem Pan. Você vem guardando em seu coração essa mágoa. Foi muito feio, né? Apanhou muito. Professor de história não sabia da história. Aí foi complicado, né, Marco Antônio Villa? Sim, mas isso é uma outra história. Não, mas que ditadura? O que é ditadura? É a supressão das liberdades. Naquela época você podia sair e vir aqui no Brasil? Você podia ir e vir e voltar no Brasil? Não, você foi até banido. Tem pessoas que perderam a nacionalidade. Mas para que pessoas? Quem inventou a República? Foi a República. Mas também vereador pro Brasil não vai levar. A questão histórica não me interessa. Defenda aí o teu candidato. Nem vou falar o partido dele não. É de São Paulo, cara. Defenda, ganha tua... teu pichuleco aí, defenda o cara. E continue me atacando, afinal de contas, né? Se tu não falar besteira, afinal de contas, né? Você só sabe falar besteira. Você não fala de mim, tá ok? Fala dos corruptos do partido que você defende, que tem bastante aí. Valeu, Marco Antônio Villa. É bom já ir se acostumando. Fizemos o possível e praticamente o impossível. Fizemos a nossa parte. Isso não é virtude de um chefe de Estado, é obrigação.